know that in the last presentation, Eu sei que na última apresentação we went significantly over time. a gente avançou bastante no tempo. I'm sorry about that. Perdão por isso. I wanted to finish that subject Eu queria terminar aquele assunto as one complete subject como um assunto completo and then do this one separately. e então fazer esse separado. But this subject, I believe we can cover fairly quickly. Mas eu creio que esse assunto a gente consegue cobrir de maneira bem rápida. So it may be shorter. Então talvez vai ser mais curto. We've discussed this history of the Civil War, Nós discutimos essa história da Guerra Civil, 61 to 1861 65, até 1865. and we know that it had two themes, Sabemos que tem dois temas. two parables created from the same story. Duas parábolas são criadas com a mesma história. One is about church and state, Uma é sobre igreja e Estado and one is about slavery. e outra é sobre escravidão. We're putting the subject of church and state to one side. Estamos deixando o assunto de igreja e Estado de lado por um tempo. We'll discuss the issue of slavery. E agora vamos discutir o assunto da escravidão. We understand Nós entendemos that the United States, que os Estados Unidos, according to Ellen White, de acordo com Ellen White, she describes it as rising out of the earth ela o descreve como subindo desde a terra in 1798. em 1798. This is where it becomes a prophetic symbol É aí onde se torna um símbolo profético of the lamb-like beast. da besta como cordeiro. From 1798, Desde 1798 it's the glorious land. é a Terra Gloriosa, But as we discussed, mas ao discutirmos, it has two principles tem dois princípios in seeming contradiction. em aparente contradição. It has this Republican government, É como esse governo republicano, a constitution uma constituição that is designed to preserve freedom, que está desenhada para preservar a liberdade, but they also mas eles também have the principles of slavery. têm os princípios da escravidão, Rises up in 1798. que se levanta em 1798. I will just assume you have some information Eu vou assumir que vocês têm uma informação prévia about how we describe this reform line now. sobre como nós descrevemos essa linha de reforma agora. We say Nós dizemos that Christ should have returned que Cristo deveria ter in the retornado year 1863, em 1863. and that concept has been demonstrated from the E 2520. esse conceito foi demonstrado a partir dos 2520. From 1798 De 1798 to 1861 até 1861, is 63 years. temos 63 anos. In 1798, Em the 1798, United States is raised up as the glorious land. os Estados Unidos ele é levantado como a Terra Gloriosa. 63 years later, 63 anos depois, we find it entering into a time of trouble. vemos esse país entrando em um tempo de angústia, de tribulação. If you turn to spiritual gifts, Se você for para dons espirituais, em inglês Spiritual Gifts, Spiritual Gifts Volume 1, Spiritual Gifts, volume 1, Ellen White, in this history before the Civil War, Ellen White, nessa história anterior à Guerra she's going Civil, to write this book ela irá escrever esse livro based on her understanding, baseado em seu entendimento, based on what God has revealed to her, baseado no que Deus revelou a ela, about the history of the world from beginning to end. sobre a história do mundo desde o seu início até o fim. If you have a device, Se você tem o aplicativo, look up this book investigue esse livro and go to the chapter titles. e vá para os títulos dos capítulos. If you can go to the chapter titles, Se você conseguir ir para os títulos dos capítulos, I'm not going to read all of them. eu não vou ler todos os We'll títulos, skip many. a gente vai saltar vários títulos, Just pick up enough to see the concept. mas a gente vai pegar o suficiente para poder ter uma ideia do conceito.
She talks about the fall of Satan, Ela vai falar sobre a queda de Satanás no capítulo 1. from the fall of Satan. Da queda de Satanás, She goes through Earth's history ela vai passar contando a história da Terra to the history of the first advent. e conta a história e chega até a história do primeiro advento. Now we're skipping a lot in here. Estamos saltando bastante aqui. The fall of Satan, Desde a queda de Satanás, she steps through time to the first advent. ela caminha na história até a história do primeiro advento. We'll skip some more. Vou saltar também, mas She talks about the mystery of iniquity. ela vai comentar sobre o mistério da iniquidade. Now what is she talking about? E agora? Ela está falando sobre o quê? She's talking about that 1260-year period. Ela está falando sobre esse período de 1260 anos. She's covered fall of Satan Ela cobriu a queda de Satanás, all the way to first advent vai até o primeiro advento, to mystery of iniquity. até o We'll mistério skip da some more chapters. até o mistério da iniquidade. Vamos saltar alguns parágrafos And then she talks about the Reformation. e ela então vai falar sobre a reforma. Now we're in the history of the 1260. Agora estamos dentro da história dos 1260. Talking about the rise of Protestantism. Falando sobre a ascensão do protestantismo. After she talks about the Reformation, Após ela ter falado sobre a she reforma, talks about William Miller. ela fala sobre Guilherme Miller. Now where are we? Aonde estamos nós agora? William Miller Guilherme rises up Miller se levanta in 1798. em 1798. So we've arrived to our reform land where we Então- want to start. Então nós chegamos à nossa linha de reforma, aonde queremos começar. So this is William Miller. Então temos aqui Guilherme Miller. Then she talks about the first angel's message. Ela então vai falar sobre a primeira mensagem Where is angélica. she? E onde ela está agora? First angel's message, Primeira mensagem angélica, still in this history. ainda nessa história. Then Então, she talks about the third angel's ela message. fala sobre a terceira mensagem angélica. When she talks about the third angel's message, Quando ela fala sobre a terceira mensagem angélica, now where is she? aonde ela está agora? She talks about the first angel's message. Ela fala sobre a terceira mensagem angélica. Sorry, you're going to have to skip some chapters. Então você vai ter que saltar alguns capítulos. She talks about the first angel's message. Ela fala sobre a primeira mensagem angélica. Then she talks about the second angel's message, Ela então fala sobre a segunda mensagem angélica. the Advent movement illustrated, O movimento adventista ilustrado. another illustration. E uma outra ilustração. That's 4 chapters. Isso são 4 capítulos. First angel's message, Primeira mensagem angélica. second angel's message, Segunda mensagem the angélica. Advent movement illustrated, O movimento do advento ilustrado. another illustration. Uma outra ilustração. Esses são os She's títulos dos covering that capítulos. 46-year history Ela está cobrindo essa história de 46 anos 4 times. 4 vezes. Then she speaks about the sanctuary. Então, no capítulo 27, ela vai falar sobre o santuário. When she speaks about the sanctuary, Quando ela fala sobre o santuário, where is she? aonde ela está? October 22, 22 de outubro, 1844. 1844. And then E então, she talks about the third angel's message. ela fala sobre a terceira mensagem When angélica. she talks about the third angel's message, Quando ela fala sobre a terceira mensagem angélica, she describes it ela a descreve as arriving in 1844. como chegando em 1844. So from this point forward, Então, a partir desse ponto, we're stepping through this reform line. estamos caminhando nessa linha de reforma. The third angel's message, October 22. A terceira mensagem angélica, 22 de outubro. And then Então, she talks about a firm platform. ela irá falar sobre uma firme plataforma. Dentro desse capítulo. Now where is she? Onde ela está? Eu She's imagino. in the history Ah, não, perdão. after 1844, No capítulo and they're 26, studying out those truths. terceira mensagem angélica, e depois 37, depois After 29. a firm platform, 29, capítulo afirma a firme plataforma. Ela está no na história the posterior. next
subjects ao desapontamento está estudando esses assuntos. Então, depois are desse capítulo spiritualism da firme plataforma, os próximos assuntos são espiritualismo and covetousness. e cobiça. Now, these chapters Então, esses are capítulos subjects são temas that Elder Parminder has already studied with Que- many of you, que o ancião Parminder já estudou com muitos de vocês. which is why we can skip through these chapter titles. Que é por isso que a gente está saltando tão rápido por esses títulos de capítulo. For those of you unfamiliar with that, Para os que não estão familiarizados com isso, all that we're doing tudo que estamos fazendo is taking the chapter titles é tomando o título dos capítulos of this book, Spiritual Gifts, desse livro, Dons Espirituais, que não tem em and português, identifying them on this reform line. e identificando eles na linha de reforma. Na verdade, esse livro acho que está no livro Primeiros Escritos, numa seção, Recognizing this book, Spiritual Gifts, na seção final do livro Primeiros Escritos, se eu não me engano. is written Estamos reconhecendo que esse livro, Dons in Espirituais, 1858, esse livro Dons Espirituais, foi escrito em 1858, prior to the Civil War. antes da Guerra Civil. Spiritualism and covetousness. Espiritismo e cobiça. Where are we on our reform line? Onde estamos na nossa linha de reforma? Where? Aonde? Does anyone know? Alguém sabe? 1850. 1850. Because what is covetousness? Porque o que é cobiça? It's the Laodicean condition. É a condição laodiceana. She's describing spiritualism and covetousness Ela está descrevendo espiritualismo e cobiça, that we would place in 1850. que é o que nós colocaríamos em 1850. Skip a chapter. Vamos saltar um capítulo. Then she speaks about the sins of Babylon. Ela então irá falar sobre os pecados de Babilônia. Travel to our reform line. Viaje pela nossa linha de reforma. This is our reform line. Essa é a nossa linha de reforma. We would have 1989, Temos 1989, William Miller, Guilherme Miller, Jeff Pippinger. Jeff Pippinger. We would have First Angel's Message. Temos a primeira mensagem angélica. We'd step through history Avançamos na história from 1989. desde 1989. I want us to start seeing where we would lay these chapter titles. Eu quero que vocês comecem a ver aonde colocaremos os títulos desses capítulos. The sins of Babylon. Os pecados de Babilônia, Next, logo depois, the loud cry. o alto clamor. Next, A seguir, the third message closed. a terceira mensagem termina. What waymark is it Que marco é esse? when the third message is closed? Quando a terceira mensagem se termina, It's the close of probation. é o fechamento da porta da graça. So if this is the third message closed, Então, se é aí que a terceira mensagem se what encerra, waymark is the loud cry? que marco é o alto clamor? It's in the name. Está no nome, You have the loud cry. é o alto clamor. Then what waymark is the sins of Babylon? Então, em que marco estão os pecados de Babilônia? So what is the sin of Babylon? Então, quais são os pecados de Babilônia? Based on the structure. Baseado na estrutura. You would consider Sunday law. Você consideraria a lei dominical. The last two chapters. Os últimos 2 capítulos, The third message closed, depois de que a terceira mensagem fecha, then termina, leads to the time of trouble. e aí o próximo vai ser o tempo de angústia. And what is the last called? E como se chama o último capítulo? Ou o próximo? Deliverance of the saints. O próximo capítulo é a libertação dos santos. Now where are we? E agora, onde estamos? Second Advent. Segundo advento. So she's laid out for us this history. Então ela já delineou para nós essa história. If you're willing to see that the sins of Babylon Se você está disposto a ver que is the Sunday law history, os pecados de Babilônia são a história da lei dominical, which swells to the loud cry, que se avoluma a um alto clamor, the close of probation, ao fechamento da porta da graça, the time of trouble,
ao tempo de angústia and the second advent. e ao segundo advento. She's stepping us through history Ela está caminhando conosco pela all história, the way from the fall of Satan. desde a queda de Satanás. But we want to understand Nós queremos entender how she describes como ela descreve the end of history. o fim da história. If you were to turn Se você to for the chapter, The Sins of Babylon, para esse capítulo, Os Pecados de Babilônia, we're going to paraphrase some portions. nós vamos parafrasear algumas porções. She says that since the second angel Ela diz que desde que o segundo anjo proclaimed the fall of the churches, proclamou a queda das igrejas, that's 1844 history, essa igreja de 1844, they've been becoming more and more corrupt. elas têm se tornado cada vez mais e mais corrompidas. They claim to be Christ's followers, Elas reclamam ser seguidoras de yet it's Cristo. impossible to distinguish them from the world. Apesar disso, é impossível distinguir essas igrejas do mundo. She describes their fallen state. Ela descreve o estado caído dessas igrejas. I want to point out Eu quero apontar just a little detail, só um pequeno perhaps detalhe. meaningless. Talvez não faz muita diferença. The Sins of Babylon Os Pecados de Babilônia is early writings está em Primeiros Escritos 273.1. 273. Primeiros Escritos 273.1. So you know that in our study we've come full circle. Só para que você perceba que no nosso estudo a gente fez uma volta circular. So she describes the condition of Babylon, Então ela descreve a condição de Babilônia. and then she says, Então ela diz: the churches have been filling up as igrejas têm estado enchendo, with every unclean and hateful bird. têm estado cheias de todo ave imunda. The churches are in iniquity. As igrejas estão em impiedade, iniquidade. An angel says to her, Um anjo diz: their sin and pride have reached unto heaven. o seu pecado e orgulho chegou até o céu. If your sin and pride has reached to heaven, Se o seu pecado e orgulho chegou até o céu, what is about to happen to you? o que está prestes a acontecer contigo, com você? It can't go any higher. Você não pode chegar mais alto. No more time to sin. Não tem mais tempo para pecar. She says, Ela diz: their portion is prepared. a sua porção está preparada. So their sin and pride have reached to heaven. Então o seu pecado e orgulho chegou ao céu. God is ready to respond. Deus está preparado para responder. Justice and judgment have been sleeping, Justiça e juízo têm estado adormecidos but will soon awake. e que logo se levantarão. She says, Ela disse: the fearful threatening of the third angel a terrível ameaça do terceiro anjo will be realized, será percebida, because the cloak of religion porque o manto da religião is covering the greatest crime. está cobrindo os maiores crimes. Be aware, Esteja when this ciente crime is judged, que quando esse crime for julgado, it's the work of the third angel, é a obra do terceiro anjo, executive work é juiz executivo of the third angel. do terceiro anjo. And then she says Então ela diz that this crime que esse crime that the nation has been undertaking que as nações têm estado and the churches have been allowing emitindo e que as igrejas têm is the permitido crime of slavery. é o crime da escravidão. So the nation has been engaged in a crime. Então as nações têm estado envolvidas em um crime. That crime is permitted for 63 years. Esse crime ele é tolerado por 63 anos, permitido por 63 anos. And when God pours out judgment E quando Deus vai derramar juízo because of that crime, por causa daquele crime, it'll be the executive work será o trabalho executivo of the third angel. do terceiro anjo. That crime is slavery. Esse crime é escravidão.
And that work E essa obra is the history of the Civil War. é a história da Guerra Civil. She says, Ela diz: for those slave owners, para aqueles donos de escravos, those pastors esses pastores who've allowed slavery, que permitem escravidão, when God executes his judgment quando Deus vem a executar seu juízo in the Civil War, na Guerra Civil, you would better off being an atheist or a Catholic. seria melhor se você fosse um ateu ou um católico. God will be kinder to an atheist and a Catholic Deus atuará com católicos e than a ateus. Protestant who sanctions slavery. Ele será mais tolerante, Deus, com o católico ou com o ateu, do que She com o says, protestante que tolera a God's anger escravidão. will not cease Ela diz que a ira de Deus não terminará until he has caused the land of light até que ele tenha feito com que a terra da luz to drink the last drops of the cup of his anger. beba as últimas gotas da ira, Until he has rewarded unto Babylon double. até que ele tenha recompensado a Babilônia com o dobro. Reward her even as she rewarded you. Recompensá-la aí como ela te recompensou. Double unto her double, Dobre como ela fez em dobro, according to her works, de acordo com suas obras. in the cup she has filled. No copo que ela encheu, Fill to her double. enchei-lo em dobro. Primeiros Escritos 275.2. What is Ellen White quoting? Ellen White está citando o que aqui? Where is she getting those passages De onde from? ela está tirando essas passagens? Primeiros Escritos 275.2 aqui. What chapter? De que capítulo? Revelation, Apocalipse, chapter capítulo 18, 18, started in verse 4. começando no versículo 4. Revelation 18:4. Apocalipse 18, verso 4. Ellen White is quoting directly from Revelation 18. Ellen White está citando diretamente Apocalipse 18, 4. She says, I heard another voice from heaven, Ela diz, ouvi uma outra voz do céu, verse 4, verso 4, saying, Come out of her, my people. dizendo, saí dela, povo meu. Be not partakers of her sins. Não sejam participantes dos seus pecados. Receive not of her plagues. Não recebam das suas pragas, For her sin has reached to heaven. pois seus pecados chegaram até o céu. God has remembered her iniquity. Deus se lembrou da sua iniquidade. Reward her even as she rewarded you. Recompensem-os, assim como eles te recompensaram. And double unto her double, E dobre em sua medida em dobro, according to her works. de acordo com as suas obras. In the cup which she hath filled, fill to her double. O copo que ela encheu, enchei-lhe em dobro. Verse 4. Verso 4. It's a call to come out. Temos um chamado para sair. Come out of her, my people. Sai dela, povo meu. Ellen White is giving that verse, Ellen White está dando esse verso the history of 1858, na história de 1858, saying there is this cup dizendo que existe esse copo that the nation has been filling. que as nações têm estado enchendo, It's full, que está cheio, and God is going to judge. e Deus irá julgar. Can you see how she's building this argument? Vocês conseguem ver como ela está construindo esse argumento? There's a national sin, Existe um pecado nacional, and Ellen White is saying e Ellen White está dizendo that sin is filling a cup. que esse pecado está enchendo um copo. Where do we see a full cup? E onde vemos um copo cheio? In Revelation, Em Apocalipse, a woman is riding a beast. uma mulher está montando numa She's besta. holding a full cup Ela está segurando um of the copo blood of cheio. the saints. Está enchendo um copo cheio do sangue dos santos. We know when that cup is full, Sabemos que quando esse copo está cheio, what's about to happen to her? o que está prestes a acontecer com ela? Judgment. Juízo. So we know Então sabemos that America is about to face judgment. que a América está prestes a encarar o juízo. Remember, Lembre-se, Ellen White is laying out not just a story Ellen White não está delineando simplesmente a história about slavery, da escravidão. she's laying out a reform line of the end of the world. Ela está delineando uma linha de reforma do fim do mundo. This is the executive judgment of the third angel. Esse é o juízo executivo do terceiro anjo.
This is the sin of Babylon Esses são os pecados de Babilônia, that's going to lead them into the time of trouble. que irá levá-los para o tempo de angústia. The whole of spiritual gifts Todo o livro Dons is written in Espirituais, this context ele é escrito nesse contexto, where Christ should have returned, onde Cristo deveria ter retornado in 1863. em 1863. If Christ had have come back in 1863, Se Cristo tivesse retornado em 1863, they have all of the information. eles têm toda a informação. God has given them a book Deus lhes deu um livro telling them exactly where they are in history and what is about to happen. dizendo exatamente onde eles estão na história e o que está prestes a acontecer. Just want to note, Só quero notar, 1850, 1850. we talk about spiritualism and covetousness. Falamos sobre espiritualismo e cobiça. Externally, Externamente, it's the Fugitive Slave Act. temos o ato do escravo fugitivo. The Fugitive Slave Act said, O ato do escravo fugitivo diz: if you're anti-slavery and you're in the north, se você é contra a escravidão e você está no norte, and you see a slave e você vê um escravo, and you don't arrest that person, e você não prende essa pessoa, you can be charged with a crime. você pode ser acusado de um crime. And if someone comes to your house E se alguém vem para sua casa and says that there is an escaped slave in your neighborhood, e diz que um escravo escapou na sua vizinhança, and you don't help search and catch that slave, e você não ajuda a capturar esse escravo, you will be charged with a crime. você será acusado de um crime. This Fugitive Slave Act Esse ato do escravo fugitivo forces you to accept the sin of the nation te força a aceitar o pecado da nação and participate in it, e em participar nesse pecado. not just in the forehead. Não simplesmente na You don't testa. have to accept slavery. Você não precisa aceitar a escravidão. You can accept slavery in the hand. Você tem que aceitar a escravidão na mão agora. You have the option of the forehead or the hand. Tem a testa ou a mão, ou seja, você pode ir conscientemente ou ser And if forçado. you reject either, Se você rejeitar, the government can charge you. o governo vai te acusar no tribunal. Ellen White spoke of this law. Ellen White falou sobre essa lei. She says the fugitive slave law Ela diz que a lei do escravo fugitivo was designed foi desenhada to crush out of man para esmagar para fora do homem every noble, generous feeling of sympathy qualquer sentimento nobre ou de simpatia that should arise in his heart for the oppressed and suffering slave. que deveria se levantar no seu coração em favor do escravo oprimido. It was in direct opposition to the teaching of Christ. Estava em oposição direta aos ensinos de Cristo. And God's judgment E os juízos de Deus is now upon the north estão agora sob o norte, because they submitted to the slave powers, porque eles se submeteram aos donos de escravos and upon the south. e se submeteram ao sul. She writes that in 1861. Ela escreve em So in 1860. 1861, at the beginning of the Civil War, Ela escreve isso em 61. Então, no começo da Guerra Civil, em 61, she refers back to the 1850 Fugitive Slave Act ela se refere ao ato dos fugitivos de 1850 and says that God is now judging. e ela diz que agora que Deus está julgando. Her husband, Seu marido, James White, Tiago White, he made the claim ele faz a afirmação that based upon his and others' understanding of prophecy, que, baseado no entendimento dele e de outros da profecia, slavery would never end. a escravidão nunca terminaria.
He says this darkest and most damning sin of the nation, Ele diz que esse pecado obscuro as we see it in prophecy, e terrível da nação que vemos na profecia will finally end at the second advent. terminará por completo no segundo advento. So for James White, Então, para I Tiago would White, suggest his wife e eu sugeriria que sua and our esposa, pioneers, e para os pioneiros, when they see this issue of slavery, quando eles veem esse assunto da escravidão, what are they expecting? o que eles estão esperando? They're not expecting for it to be abolished. Eles não estão esperando que essa escravidão será abolida. They see quotes that suggest that it will not end until the second advent. Eles veem citações que sugerem que não vai terminar até a segunda vinda. And this is the whole context of this book. E esse é todo o contexto desse livro. That we have close of probation, Que nós temos o fechamento da porta da graça, judgment, juízo, time of trouble, tempo de tribulação, second advent. segundo advento. Because there's a national sin. Porque existe um pecado nacional. The national sin is slavery, O pecado nacional é a escravidão. and God is about to judge. E Deus está prestes a julgá-los. We know Nós sabemos that this history, que essa história, if you've been following the studies through the year, se você esteve seguindo os estudos ao largo dos anos, it's a do history ano, of failure. ao largo do ano, é uma história de falha. God's people were in a Laodicean condition, Essa história é uma história de falha. O povo de Deus estava na condição laodiceana and he could not come back. e ele não poderia retornar. We come to another history. Nós chegamos a uma outra história. This book, Spiritual Gifts, Esse livro, Dons Espirituais, lays out a whole reform line, ele delineia toda uma linha de reforma perfectly designed perfeitamente desenhada to prepare God's people, para preparar o povo de Deus. perfectly designed to prepare God's people Perfeitamente desenhado para preparar o povo de Deus for an 1863 second advent. para um segundo advento em 1863. But that's a history of failure. Mas isso é uma história de falha. We come to another history. Nós chegamos a uma outra história. Now we're in the history of 1888. Agora estamos na história de 1888. And what do we know about 1888? E o que sabemos sobre 1888? Again, God is bringing everyone together Outra vez, Deus with the plan está unindo o to, povo under the loud cry of the third angel, com o povo para que baixe o alto clamor do terceiro anjo. bring about the second advent. Ele possa realizar o segundo advento. Spiritual Gifts was written for this history, Os dons espirituais foi escrito para essa história. the great controversy is written for this history. O grande conflito foi escrito para essa história. If you open up the chapter titles Se abrirmos os títulos dos capítulos of the great controversy, do grande conflito, she doesn't take you all the way back to the fall of Satan. ela não vai te trazer desde a queda de Satanás, desde o início até esse ponto. We'll start at the destruction of Jerusalem, Ela vai começar com a destruição de Jerusalém, 70 AD. no ano 70 depois de Cristo. The destruction of Jerusalem. Da destruição de We'll Jerusalém, skip chapters. nós vamos saltar alguns capítulos, We'll work our way down vamos avançar to an American reformer. até um reformador americano. Now where are we? Aonde estamos agora? We're here. Estamos We're aqui. here. We're at the same point we were in spiritual gifts. Estamos no mesmo ponto em que estávamos em dons espirituais. 1798. So she's going to 1798. cover the same history again. Então ela vai cobrir a mesma história outra vez. The next chapter. O próximo capítulo. What is the sanctuary? O que é o santuário? We didn't write it here. Nós não escrevemos aqui. In here she speaks about the sanctuary. Nesse capítulo ela vai falar So sobre o again, santuário. Então, outra We're vez, speaking about the sanctuary. estamos falando sobre o santuário.
What is the sanctuary? Snares of Satan. O que é o santuário? E depois fala sobre What are the snares of Satan? os enganos de Satanás. Spiritualism Espiritualismo and covetousness. e She's going to cover these subjects a couple of times. cobiça. Ela vai cobrir esses assuntos um par de vezes. She focuses on spiritualism. Ela vai enfocar no espiritismo. In the chapter, Can Our Dead Speak to Us? No capítulo, será que os mortos podem falar conosco? Os títulos em português e inglês são diferentes. Can Our Dead Speak to Us? O capítulo 34 em inglês. Podem os mortos falar Liberty of conosco? conscience threatened. Então, a liberdade de consciência é ameaçada. Capítulo 35 em inglês. 35 é ameaça à consciência. E o anterior é oferece o Liberty of espiritismo. conscience threatened. E o anterior é 34. Fala sobre o espiritismo. The impending conflict O capítulo seguinte, 36, o conflito iminente em português é traduzido como o maior perigo para o lar e a The vida. scriptures a safeguard, Logo, nossa única salvaguarda em português, 37. Em protection. proteção. I would suggest Eu sugeriria liberty of conscience threatened, the impending conflict, and scriptures a safeguard. que esses últimos 3 capítulos, a liberdade de consciência ameaçada, o conflito iminente e as escrituras como a nossa salvaguarda, Are dealing with the same subject matter. estão lidando com o mesmo assunto. Then she speaks of Então ela irá falar the final warning. sobre a última What is the advertência. final warning given to the world? Qual é a última advertência dada ao mundo? Loud cry. O alto clamor. And then E então, the next chapter, no próximo capítulo, the time of trouble. o tempo de tribulação. The final warning, the time of trouble. A última advertência e é o tempo de angústia. God's people delivered. O povo de Deus é libertado, é liberto. She's skipping through history here, Ela está saltando a história aqui, and from William Miller, she's laying out the end of the world. e desde o Guilherme Miller, ela está chegando até o fim do mundo. And it looks like this. E se parece com isso. This fails. Isso falha, She goes to another book, ela vai para um outro livro, attempt number 2, tentativa número 2, The Great Controversy. o grande conflito. All laid out again. Tudo delineado mais From uma here, vez. A partir daqui, William Miller. Guilherme Miller. William Miller, an American reformer. Guilherme Miller e um reformador americano. Sanctuary, sanctuary. O santuário. Spiritualism and covetousness. Espiritismo e cobiça. Snares of Satan. The sins of Babylon. Os liberty enganos de of conscience Satanás. threatened? Os pecados de Satanás. A liberdade de consciência impending ameaçada. conflict? O conflito iminente. And scriptures a safeguard. E as escrituras como uma única salvaguarda. The third message closed. A terceira mensagem termina. Sorry, the loud cry Então, o alto is the clamor final warning. é a última advertência. The third message closed A terceira mensagem termina. isn't a subject title in here, Não é um dos assuntos que está com o título aí, but it's in the book. mas está no livro. The time of trouble, O tempo de tribulação. the time of O trouble, tempo de tribulação. deliverance of the saints, Libertação dos santos. God's people delivered. O povo de Deus libertado. 2 different books 2 livros diferentes laying out the end of the world que estão delineando o fim do mundo. and what that is meant to look like. E com que isso deveria se parecer? So, question, Então a minha pergunta which é: one do you want qual dos 2 você quer to apply to 2019? para aplicar em 2019? Spiritual gifts Dons is all espirituais. written Está todo escrito for a history of failure. para uma história de falha. The great controversy O grande conflito is written for a history of failure. está escrito para uma história de falha. This is the history of slavery Essa é a história da escravidão as a sin of America como um pecado da is América going to bring on them the judgment of God. que irá trazer sobre a América o juízo de This Deus. is the history of a Sunday law in Congress Essa é a história de uma lei dominical no Congresso
that was to bring on them the judgment of God. que iria trazer sobre eles os juízos de Deus. This is failure. This is failure. Temos falha e falha aí. What's your story of today? Qual é a sua história hoje? If you want to stay Sunday law, Se você quer dizer lei dominical, you have a problem. você tem um problema. Because why are you going to take this history? Por que que você irá tomar essa história? Your primary source should be your alpha history. Sua fonte primária deveria ser sua história alfa. And Sunday is not the sin of America E o domingo não é o pecado da América in 1850. em 1850. In fact, Sunday does not become an issue De fato, o domingo não se torna um assunto until persecution comes. até que a perseguição chega. It is not the sin of the country. Não é o pecado de um país. So question. Então minha pergunta é, For all of those Adventists para todos os adventistas who never entered a new reform line in 1989, que nunca entraram numa linha de reforma em 1989, who don't accept this movement, que não aceitam esse movimento, what last hook are they holding on to? qual é o último gancho ao qual eles se apegam? It's the great controversy and 1888 history. É o grande conflito e a história de 1888. I'm suggesting Eu estou sugerindo they're looking for a Sunday law que eles estão procurando por uma lei dominical they are never going to see. que eles nunca vão ver. The sin of the United States O pecado dos Estados Unidos did not appear somewhere in this history. não apareceu em algum lugar nessa história. Slavery was an issue A escravidão era um assunto before the time of the end. antes do tempo do fim. In our history, Na nossa história, we're over somewhere here, estamos em algum lugar aqui já, em 2019, 2019, after 30 years, depois de 30 anos, in a new reform line, numa nova linha de reforma, a history of success, uma história de sucesso, thinking that sometime in the future, pensando que em algum momento no futuro we'll start to see the sin of America. começaremos a ver o pecado da América. They saw it, Eles viram isso, they knew it eles sabiam disso from 1619. desde 1619. So whatever sin of America Então, qualquer que seja o pecado dos Estados Unidos da América, we're expecting to see, temos que esperar vê-lo, it's already visible que já é visível from before the time of the end. desde antes do tempo do fim. We laid out a reform line Delineamos uma linha de reforma, that spoke of Jerry Falwell, falamos sobre Jerry Falwell, the moral majority, a maioria moral, the coming together of church and state. a união da igreja e do Estado. Not one of those issues Nenhum desses assuntos that they're fighting for pelo qual eles estão lutando have anything to do with Sunday. tem qualquer coisa a ver com domingo. We're in 2019. Estamos em 2019. 2014 was a Sunday law. 2014 foi uma lei What dominical. was the issue? Qual era o assunto? Not Sunday. Não era 2019 is a Sunday não law. era o domingo. 2019 foi uma lei What's the dominical. issue? We have another month, Qual é o assunto? Temos um mês, 2 months. 2 meses. If you don't see Sunday in 2 months, Se você não vê o domingo aparecendo em 2 meses, you have 2 witnesses você já tem 2 testemunhas that there is no Sunday law de que não vai ter nenhuma lei dominical in this reform line. nessa linha de reforma. 2 histories of failure. 2 histórias de falha. Spiritual gifts Dons espirituais is written for this history. foi escrito para essa história. The great O controversy grande conflito is written for this foi history. escrito para essa história. What's written for our history? O que foi escrito para a nossa história? Parables. Parábolas. So this is a parable Então isso é uma parábola and this is a parable. e isso é uma parábola. And we need both. E precisamos dos We dois. come to our reform line Chegamos na nossa linha de reforma and the current issues we're identifying e o assunto que atualmente estamos identificando stem from both histories. vem de 2 histórias. This history Essa história is a history of inequality. é uma história de desigualdade. This history Essa história
is a history of a combination of church and state. É uma história de combinação de igreja e Estado. In our history, Na nossa história, from 1979, desde 1979, you have the church você tem a igreja controlling the state controlando o Estado to enforce inequality. para produzir, para obrigar a We've already desigualdade, taken para obrigar a the desigualdade. principles Já tomamos os princípios from both parable stories. de ambas as histórias de parábolas. Most Adventists A maioria dos adventistas would be very uncomfortable estaria bem desconfortável, based on their quotes baseado nas citações deles, to say there is no Sunday law in Congress. em dizer que não vai haver nenhuma lei dominical no Congresso. They have to be consistent. Eles têm que ser consistentes. If there is a Sunday law in Congress, Se vai ter uma lei dominical no Congresso, there has to be southern cotton plantations. então tem que haver plantações, There has to be tem slavery. que haver a escravidão. Because if you want to take the great controversy Porque se você quer tomar o grande conflito as a description of the end of the como world, uma descrição do fim do mundo, you have to take spiritual gifts. você tem que tomar também dons espirituais. Adventism never accepted a new reform line. Os adventistas nunca aceitaram uma linha de reforma nova. Because of that, Por causa disso, they're still looking for something estão ainda procurando por algo that should have happened in 1888. que deveria ter acontecido em 88. One of America's closest allies Um dos aliados mais próximos da América is a nationalistic Israel. é um israelita nacionalista. His son-in-law Seu is filho Jewish. é His judeu. daughter keeps Saturday A sua filha guarda o sábado as the Sabbath. como sábado. Do we really think Será que nós they're going realmente, to enforce Sunday laws acreditamos que eles vão on Israel? forçar uma lei dominical em Israel? India, Índia they're nationalistic. são nacionalistas. They follow Donald Trump. Eles seguem Donald Trump. They're going to keep Sunday. Eles vão guardar o domingo. Are they going to keep Sunday? Será que eles vão guardar o domingo? The issue is not Sunday. O assunto não é o domingo. 2014 Em 2014, was a Sunday law. vemos uma lei dominical. Inequality Temos desigualdade being enforced by church and state coming together. sendo obrigada pela união de igreja e Estado. After 2014, Depois de 2014, country after country fall to populism. país após país cai após o populismo. Brazil is one of the most classic examples. O Brasil é um dos exemplos mais clássicos, But there are many others. mas existem muitos outros. Australia, one of them. A Austrália é um deles. And there's this worldwide wave of populism. E existe essa onda mundial de populismo. Trump is finding more and more allies. Trump está encontrando cada vez mais e mais aliados. All stems from Sunday law. E vem todos com essa marca da lei dominical. We've studied all this week Nós estudamos por toda essa semana about these issues. sobre esses assuntos. Slavery through this history, inequality, A escravidão através dessa história e desigualdade. and seen how it's a parable E vimos como é uma parábola for our reform line. para a nossa linha de reforma. What you don't realize we've been doing O que você não percebe que temos estado fazendo is applying spiritual gifts as a parable. é aplicar dons espirituais como uma parábola. All you need to do Tudo que você precisa fazer is be comfortable with that é estar confortável com isso and apply it to the great e controversy. aplicar isso ao grande conflito. Do the exact same there. Faça o mesmo agora. If the civil war and inequality in our history Se existe guerra civil e desigualdade em nossa história, looks like a parable of this, se isso se parece com uma parábola disso, then the church and state então a união de igreja e Estado, that's already together in our que history já está unida em nossa história,
is a parable of this. É uma parábola disso. I like to think of it this way. Eu gostaria de ver isso da seguinte forma. There's 10 commandments. Existem 10 mandamentos. 6 6 are about how you treat other people. é como você trata as outras pessoas. 4 are 4 about how you relate to God. se trata de como você se relaciona com Deus. This history broke the 6. Essa história quebrou o sexto. This history broke the 4. Essa história quebrou o quarto. This history breaks the 10. Essa história quebra os 10. You have triple application. Você tem uma tripla aplicação. First history, second history equals the third history. A primeira história e a segunda história é igual à terceira história. What you've been hearing all week, Que você tem estado escutando toda semana. that people are so afraid De que as pessoas estão com tanto medo about how far we take it, com relação a quão longe nós vamos chegar. that you cannot go to a great controversy quote É que você não pode ir até uma citação do grande conflito. about Sunday law and the sins of America Sobre a lei dominical e os pecados da América. and take it as it's written, E tomar isso como está escrito. as a thus saith the Lord, Como assim diz o Senhor. without bringing to it our methodology, Sem trazer isso para a metodologia. without treating it as a parable. Sem tratar isso como uma parábola. One final point. Um último ponto. Going to build a reform line. Vamos construir uma linha de reforma. I'll place it here. Vou colocar isso aqui. This is 1989. Temos 1989. This is 2019. Temos 2019. What waymark is this? Que marco é esse? It depends. Depende. I want to build a reform line Eu quero construir uma linha de that's reforma not for a priest. que não é para um sacerdote. But if you're faithful, Mas se você for fiel, it is for you. é para você. It's a reform line of the 144,000. É a linha de reforma dos 144 mil. $1989, 1989, 1996. 1996. It's one dispensation, É uma dispensação, an increase of knowledge, aumento de conhecimento and a formalization. e uma formalização. 1989, 1989, sorry, 1989, 9/11. perdão, 11 de setembro. 1989 to 9/11, De 89 a 11 de setembro, there's an increase of knowledge and a formalization. temos um aumento de conhecimento e uma formalização. It's the repeating pattern we've been discussing. É um padrão que se repete que temos estado discutindo. Not in detail here, but previously. Não em detalhe aqui, mas anteriormente. Plowing, Arar, early rain. chuva temporã. If you're a priest, Se você é um sacerdote, you're in a dispensation of 2014 to 2019. você está em uma dispensação de 2014 a 2019. If you're 144,000, Se você faz parte dos 144 mil, you're between 9/11 and Sunday law. você está entre 11 de setembro e a lei dominical. This one. Essa história. This Essa história is part of a repeating pattern. é parte de um padrão que se repete. 9/11 to Sunday law, 11 de setembro até a lei dominical. which must mean there is an increase of knowledge Que deve querer dizer que existe um aumento de conhecimento and a formalization. e uma formalização. What two waymarks do you have between 9/11 and Sunday law? Que dois marcos você tem entre 11 de setembro e a lei dominical? 2019 and Panium. 2019 e Pânion. So for the moment, Então, pelo momento, remove from your mind the line of the priests. remova da sua mente a linha dos sacerdotes. It's 2019, Estamos em 2019. you're 144,000, Você faz parte dos 144 mil and you're at the increase of e knowledge, você está no aumento de conhecimento, not the close of probation. não no fechamento da porta da graça. And this increase of knowledge E esse aumento de conhecimento is supposed to be about what subject? deveria ser sobre que assunto?
Sunday law. sobre a lei dominical. There's an increase of knowledge about Sunday law Existe aumento de conhecimento sobre a lei dominical and a formalization about Sunday law. e uma formalização sobre a lei dominical. So the message of this year, Então a mensagem desse ano it's twofold. é dupla. From one perspective, De uma perspectiva, it's the midnight cry message. é a mensagem do clamor da meia-noite. From another perspective, De uma outra perspectiva, this message is the increase of knowledge essa mensagem é o aumento de conhecimento for the 144,000. para os 144 mil. An increase of knowledge about that Sunday law, É um aumento de conhecimento sobre aquela lei dominical. which is why this year E é por isso que esse ano we're discussing slavery estamos discutindo escravidão and inequality. e desigualdade. This year there's been two subjects Esse ano existiram 2 assuntos that have been taught. que foram ensinados. One of them, Um deles, this concept esse conceito of the sin of Babylon, dos pecados de Babilônia, what we call o que nós chamamos as a parable de forma como uma parábola. from the 1888 history, Tomamos da história de 1888, a Sunday law. de lei dominical. Another subject, Um outro tema Islam. é o Islã. In Brazil, from about January, No Brasil, mais ou menos desde janeiro, a subject began to open um assunto começou a abrir regarding the Millerite understanding com relação ao entendimento dos mileritas of the final verses of Daniel 11. dos últimos versos de Daniel 11. What began to open up O que começou a abrir was a greater unwrapping of the subject of Islam. foi uma maior entendimento do assunto do Islã. We can see Nós podemos ver that on this waymark of Sunday law, que nesse marco da lei dominical, we need a greater understanding of both issues. precisamos de um maior entendimento de ambos os assuntos. We know that Islam Sabemos que o Islã features at this waymark, entra nessa, ele atua, exhibits itself. ele se manifesta nesse marco. So the increase of knowledge of this waymark, Então, o aumento de conhecimento desse marco, which is this year, que deve ser desse ano, we have an greater understanding of Islam temos um maior entendimento sobre o Islã and a new understanding of the sin of Babylon. e um novo entendimento sobre os pecados de Babilônia. So if people are worried Então, se as pessoas estão preocupadas, how far this is going to go, quão longe isso vai chegar? we're only at the increase of knowledge. Estamos apenas no aumento de conhecimento. Wait till you get to the formalization. Espere para até chegarmos na formalização. We don't know what's coming, Não sabemos o que está vindo, but I hope you can see mas eu espero que vocês possam ver that there's a consistency to what we're doing. que existe uma consistência no que estamos fazendo. I really hope Eu realmente espero no one listening que ninguém que esteja escutando is discouraged by these developments seja desencorajado com esses desenvolvimentos and feels that they have safety e pensem que eles têm segurança going back to the church. em retornar para a igreja. If you feel that way, Se você se sente dessa forma, when you go back to the church, quando você retornar para a igreja, go to the church pastor. vá para o pastor da igreja, Take with you leve com você all the quotes he can't explain todas as citações que ele não pode explicar and ask for an honest answer. e peça por uma resposta honesta. Take to him Leve a ele the 98% of the Bible o 98% da Bíblia that he has no explanation for. que ele não tem nenhuma explicação. Ask him Pergunte a ele why one glorious land por que uma terra gloriosa was allowed to slaughter the original inhabitants, tinha permissão de aniquilar os habitantes originais and for the next glorious land it's abhorrent. e para a próxima terra gloriosa isso é uma abominação. Ugly. Why for one glorious land they have slavery and the other one it's sin.
Porque para uma terra gloriosa pode ter escravos e para outra isso é pecado. Ask him Pergunte a ele why we have changed so much from these quotes. por que mudamos tanto desde essas citações. Go to conservative Adventism Vá para o Adventismo conservador and ask them to explain spiritual gifts. e peça para eles explicarem os dons espirituais. If you aren't happy with the answers this movement has, Se você não está feliz com as respostas que esse movimento tem, I understand many people are troubled. eu entendo que muitos estão perturbados. But please understand, Mas, por favor, entenda. no other church, Nenhuma outra igreja organization ou organização of any type de nenhum tipo has an answer tem uma resposta for the questions you still should have. para as perguntas que você ainda deveria ter. It's only our methodology Somente a nossa metodologia that unlocks this history consegue abrir essa história and explains to us e explicar para nós these passages. essas passagens. So many people in the world Temos tantas pessoas no mundo, are atheists, ateus, either because they don't believe in God talvez porque não acreditam em or they Deus, just don't like Him ou talvez porque simplesmente não gostam dele, because of quotes, por causa de citações, because of evangelicals por causa de evangélicos who defend segregation que defendem a segregação, based on those quotes. baseado nessas citações. If we're going to have any effect Se vamos ter qualquer afeição, at public evangelism, qualquer efeito no evangelismo público, para ter qualquer which efeito, the church has been trying and failing at for years, que é o que a igreja tem tentado e falhado por anos, it must bring with it deve trazer com ela an explanation uma explicação for all those quotes. para todas essas citações. The only thing that unlocks them is this methodology. E a única coisa que consegue abrir essa explicação é essa metodologia. So finally, Então, finalmente, to summarize, para resumir, we've been discussing temos estado discutindo this issue of slavery. esse assunto da escravidão. We applied the Civil War. Aplicamos a guerra civil. We saw it as the sin of Babylon Vimos como os pecados de Babilônia that brought about judgment. que trouxeram juízo. We could build a whole reform line Podemos construir toda uma linha de defending reforma, that from spiritual gifts. defendendo isso a partir dos dons espirituais. At the same time, No mesmo exactly momento, 30 years later, exatamente 30 anos depois, Ellen White writes another book Ellen White escreve um outro livro with another reform line com uma outra linha de reforma based on Sunday law in Congress. baseado na lei dominical no Congresso. And she says in this book E ela diz nesse livro that what will bring about que o que irá the produzir end of the world o fim do mundo is the Sunday laws, são as leis dominicais, the push for Sunday, são essas leis dominicais que empurram, currently in progress. que estão atualmente em progresso. No law from 1888 Não é nenhuma lei de 1888 is still currently in progress. está atualmente em progresso. You can't take that quote and apply it now. Você não pode pegar essa citação e aplicar agora. What we are given O que nos foi dado is line upon line. foi linha sobre linha. Spiritual gifts is a line. Dons espirituais é uma linha. The great controversy is another line. O grande conflito é uma outra linha. But you need to apply both of them Mas você precisa aplicar ambos using the same principles usando os mesmos princípios to our reform line. para a nossa linha de reforma. And when we do that, E quando nós fazemos isso, this waymark, esse marco, the sins of Babylon waymark, o marco dos pecados de Babilônia, when we see a cup filled, quando vemos um copo cheio, we have to understand nós temos que entender that in this cup que nesse copo is not slavery não está a escravidão, as it's described in spiritual gifts. como está descrito em dons espirituais. And what is in this cup E o que está nesse copo is not a Sunday law não é uma lei dominical, as it's described in the great controversy. como está descrito no grande conflito.
If we can identify that, Se podemos identificar isso, identify that we're in the increase of knowledge, identificar que estamos em um aumento de conhecimento, we can understand poderemos entender why in our dispensation por que em nossa dispensação we're having to understand subjects like the moral majority, estamos tendo que entender assuntos como a maioria moral, Project Blitz, Projeto Blitz, Jerry Falwell, Jerry Falwell and all these seemingly external subjects. e todos esses assuntos externos. Thematiken, die externen Anschein haben. They're telling us Eles estão nos not just dizendo about our close of probation, não somente sobre o nosso fechamento da porta da graça. Geben uns nicht nur Infos über unser Ende der Gnadenzeit, they're beginning to unfold Eles estão começando a abrir the Sunday law a lei dominical Sonntagsgesetz zu entfalten. on the line of the 144,000. na linha dos 144 mil. We should take these subjects seriously Devemos tomar esses assuntos com a maior seriedade and research also, e investigar também, so we know for ourselves. para que saibamos So por we nós can- mesmos, For ourselves, be tracing these external steps towards Sunday law. para que por nós mesmos possamos estar traçando esses passos em direção à lei dominical. If you kneel with me, Se você se ajoelhar we comigo, will close in prayer. vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for this camp meeting. obrigado por esse acampamento. Thank you that so many people have come together Obrigado porque tantas pessoas se uniram, estão juntas. all week. Durante toda a semana, We've sat together, estivemos juntos, not separated by nation não separados por nação, or race ou por raça, or gender. ou por gênero. We've sat as one movement, Nos sentamos como um único movimento and we've been able to talk to each other, e fomos assim permitidos de falar um com o outro, get to know each other. conhecer um ao outro. Thank you for this spirit. Obrigado por esse espírito. Thank you for this movement. Obrigado por esse movimento. I pray, Lord, we'll become closer Oro, Senhor, para que nós possamos nos aproximar to each other. um ao outro, The um do walls outro, will continue to break down. porque as muralhas continuarão a se quebrar. Thank you for the changes that you are making. Obrigado pelas mudanças que o Senhor está fazendo. We have a little greater glimpse Temos um maior vislumbre of who you really are. de quem o Senhor realmente é. There is still so much to come. Ainda existe tanto para vir, tanto I por pray vir. that we will not be discouraged. Oro para que não estejamos May desencorajados, we understand the beauty of your character and Mas- what you're doing. mas que possamos entender a beleza do seu caráter e o que o Senhor está realizando. Give us a clearer and clearer picture Dá-nos uma imagem cada vez mais e mais clara of what you also want us to represent do que o Senhor também quer que nós representemos and reflect to the world. e que possamos refletir isso ao mundo. I pray this in Jesus' name. Eu oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém.